É por isso que o vendedor da sua loja está inseguro e não consegue vender produto com margem. Essa ótica saiu de um ticket médio de R$ 700 para R$ 2.500, com a mesma equipe de vendas, no mesmo mercado, com a mesma concorrência, com uma pequena mudança. Você já parou para pensar que ninguém acorda pensando assim, hoje eu quero comprar o produto mais barato possível? Elas querem algo que supra a necessidade delas. E a estratégia secreta das redes milionárias para atrair cliente que enxerga valor e paga mais, essa aqui. Fala, lojista! Sua loja está atraindo aquele cliente que chora desconto, que fica caroçando e acaba não comprando, que para ele tudo é caro demais. Isso está fazendo a sua venda despencar ou sua loja vender menos que poderia? Então, nesse podcast especial, a gente vai te mostrar, sabe o quê? Sabe o que, Leandro? A gente vai te mostrar o que está além do desconto. Exatamente. Como fazer a sua loja atrair o cliente que enxerga valor e paga mais, deixando mais margem no seu bolso. Então, olha só, a primeira coisa é papel e caneta na mão, porque a gente vai gerar vários insights aqui e ações que você pode implementar, porque o nosso objetivo aqui é sempre ser super prático com você, trazer para você exemplos, trazer direções, mas também trazer ações que você vai implementar. Então, muito mais que um bate-papo aqui, que sempre é bom conversar com você, Claro. vai ser um gerador de insights Poderosos. Você tem que assistir com papel e caneta na mão, querendo aprender, querendo colocar algo em prática também. Exatamente. E também, vamos ser sinceros, quebrando um pouquinho de crenças às vezes, né? Porque se você continuar acreditando no que você está acreditando, você não vai conseguir andar, né? O que te levou até aqui não vai te levar para frente. Eu sou Leandro Cardoso. Eu sou o Dino Gueno. E você está no podcast Rede Milionária. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Leandro, sabe que eu decidi falar sobre esse tema com você aqui hoje? Porque recentemente eu conversei com um dono de uma rede de lojas de calçados infantis, Cláudio. E o Cláudio me procurou, chamou ele no Instagram, começou a falar sobre o desafio dele. E ele falou assim, Dino, sabe o que mais me chateia? É que a gente tem loja aqui há 30 anos na cidade, né? Várias lojas. A gente trabalha com as melhores marcas de calçados infantis. A gente compra cada produto com carinho, com cuidado, porque, poxa, é o pezinho da criança, tem que ser um produto bom, né? Tem que ter um cuidado ali, tem que ser algo ortopédico também, né? A criança está, às vezes, aprendendo a andar ou está ali iniciando a sua vida. E ele fala, sabe o que me chateia? É que a gente faz tudo isso, constrói uma loja linda, faz um esforço para treinar a equipe, para conseguir ter ali um atendimento especial, uma experiência legal, mas o cliente só olha para preço. Se eu não tenho ali produto muito barato, se eu não tenho promoção toda hora, eu não consigo crescer a venda da minha loja. Parece que o cliente só enxerga preço. Essa história dele, na verdade, é a história de 10 entre 10 lojistas que eu conheço. Todos reclamam de clientes que só olham para preço. Agora, será que isso é uma verdade definitiva? Eu acho que todo mundo se sente assim meio que preso nessa guerra de preço. Ah, será que ele vai comprar de mim? Será que ele vai comprar no concorrente? Mas, com certeza, existem estratégias, porque se você pensar assim, como é que teriam empresas grandes? Como que existem empresas grandes e existem empresas pequenas? Porque tem algumas empresas que conseguiram fazer algo para combater a concorrência. Concorrência não é ruim. A concorrência, ela mostra que o seu mercado tem uma atração, tem demanda, tem gente querendo comprar naquele mercado. Porque dificilmente você vai encontrar um lugar que tem muita concorrência e tem pouca gente querendo comprar aquilo. Então, você pode começar olhando pelo lado positivo. Pô, se tem muita concorrência é porque esse mercado aqui é forte. Se tem concorrência, hoje em dia a gente tem o Nubank, a gente tem um monte de banco novo saindo por aí. Por quê? Porque esse mercado é gigante, mercado financeiro, mercado de banco. Uma vez tinha o Banco do Brasil, Caixa Econômica, mais uns 2, 3. Hoje em dia, cada dia aparece uma startup nova oferecendo um banco, corretoras e tudo mais. Por quê? Porque esse é um mercado grande. Então, o mercado grande ele vai ter concorrência, mas ele tem oportunidades, muitas oportunidades. Ou seja, a concorrência, se ela é grande, é porque ali tem muito dinheiro. E se eu não tenho muita concorrência, isso é um sinal perigoso, né? Exatamente, é um sinal perigoso. Por que eu tô sozinho? Por que não tem ninguém aqui, né? Será que eu sou o mais inteligente da mesa? Nossa, eu botei o primeiro de tudo. Não é. É difícil, né? Pode ser, mas a gente não é nenhum Mark Zuckerberg aqui, nem o Elon Musk para fazer alguma coisa do zero, né? A gente tá pegando a roda e melhorando ela. Agora, vamos combinar uma coisa? O concorrente, ele pode ser um problema
quando você só fica se preocupando ou reclamando dele. Reclamando que ele baixa preço, reclamando que ele puxa a média do mercado para baixo, reclamando que ele faz loucura, reclamando disso, reclamando daquilo. Então, quando eu me preocupo com o concorrente, eu não estou fazendo nada de importante, nada de novo, nada de bom para minha empresa. Agora, quando eu passo a estudar a concorrência, entender a concorrência e, de fato, até fazer uma tomada de preço com as concorrências, eu passo a estudar o concorrente. E aí sim, ao estudar o concorrente, eu consigo traçar algumas estratégias de diferenciação. Sabe como é que a gente acompanhava preço de concorrentes em grandes redes com 200, 300, 800 lojas? Não sei, mas eu fico pensando como é fazer esse trabalho e quão a gente precisa ter maturidade, né? Quanta maturidade a gente precisa para olhar o concorrente e um pouco de humildade também, um pouco de deixar o orgulho de lado, porque assim, com certeza eles vão estar fazendo alguma coisa boa. Não é sempre que você vai acertar o que você está acima. Tem que ter um pouco de humildade, um pouco de deixar um pouquinho orgulho de lado e olhar com maturidade o que aquela loja está fazendo de bom, que eu posso aplicar, ou que eu posso melhorar, e também entender tem coisas que não faz sentido, tem coisas que eu sou melhor, tem coisas que eu me diferencio, tem coisas que eu faço muito melhor. O meu olhar para o cliente é diferente. E, obviamente, agora eu quero saber como é que vocês faziam. Existem duas formas de você monitorar os preços da concorrência. Porque imagina, eu trabalhei na estratégia de uma das maiores operações de varejo do Brasil, à época Ricardo Eletro, com 820 lojas. A Ricardo Eletro tinha lojas em 20 estados brasileiros. 20 estados. Então você imagina, só não tinha no Amapá e no Rio Grande do Sul. Como é que você acompanha minimamente os preços da concorrência? É no Brasil todo quase, claro, né? E assim, em uma determinada região, um concorrente está fazendo lá uma promoção de lavadoras. Em outra determinada região, um concorrente local está fazendo uma ação de móveis. Em uma outra determinada região, um outro concorrente está fazendo uma ação de celulares. E aí, como é que você faz frente, responde, se posiciona frente a isso num varejo super competitivo como o de eletromóveis? Sabe que a gente estava falando do que eu ia falar no podcast, eu não pensei sobre isso, mas eu vi como é bom te deixar fluir, né? Porque tu trouxe uma coisa agora que eu fiquei, pô, realmente, como é que eu faço? Porque se eu tenho uma loja só, eu tô sempre de olho em todos os meus concorrentes. Às vezes eu tô perdendo tempo que eu poderia estar na estratégia, montando um calendário milionário, montando uma campanha com o meu time, e eu tô vendo meus concorrentes. Só que quando eu penso nesse nível de grandiosidade, que eu tenho lojas em vários estados do Brasil, não tem como dar conta de acompanhar a concorrência. Claro. E como é que era feito? Então, existem dois caminhos. Um caminho é o que a gente fazia na Ricardo Eletro. Tinha um departamento chamado Pricing, um departamento só de precificação. Ele cuidava da nossa precificação e ele cuidava das autorizações e liberações de políticas regionais de desconto. Então, se, por exemplo, um concorrente local está fazendo uma grande ação de lavadoras, a Ricardo, como uma empresa que se posicionava por preço na época, né? Ela tinha esse slogan, ela precisava fazer frente àquele concorrente. E detalhe, uma curiosidade, tá? A Ricardo sempre se posicionou com preço, mas ela nunca teve o menor preço. Olha. Vou repetir. A Ricardo sempre foi lembrada por preço e sempre se posicionou assim, Ricardo Eletro, preço é tudo. Mas quando você fazia uma tomada de preços, você descobria que a Ricardo não tinha o menor preço. Preço era um posicionamento, era uma comunicação, mas não significava que era o menor preço do mercado. Mas ela estava mentindo para o cliente? Não, de jeito nenhum. Ela realmente tinha produtos de anúncio muito bem negociados. Produtos de mídia muito agressivos. Produtos que iam para comunicação iam muito agressivos. Mas os demais não. Os demais não. A precificação era mais alta que o mercado. Mas veja, aqui é uma outra história de estratégia de produto isca. Eu quero voltar aqui à tomada de preço. Então, tinha lá o departamento de pricing. E como é que o departamento de pricing sabia qual era o preço dos produtos de concorrentes de 20 estados brasileiros? Todos os estados, a gente tinha, nas principais cidades, uma tarefa quinzenal para os nossos gerentes locais. Eles tinham que fazer uma tomada de preço quinzenal de 15 a 20 itens-chave, ou seja, produtos da curva A. Os produtos que o cliente tem referência. Aqueles produtos são os mais vendidos. E eles tinham que remeter ao pricing a cada 15 dias essa tomada de preços. E esse departamento processava esses preços que vinham, porque como é uma pesquisa padronizada, né, não é cada loja pesquisava o que queria. Todas as lojas pesquisavam a mesma coisa. Sim. Vou dar um exemplo.
Você tinha lá TV 32 polegadas, tomada de preço em todo o Brasil. Você tinha conjunto box, casal, tomada de preço em todo o Brasil. Você tinha a lavadora 13 quilos, tomada de preço em todo o Brasil e por aí vai. Então você tinha as mesmas referências e as tomadas de preço. E eles verificavam qual era a oscilação dos concorrentes no Brasil todo. E assim a gente podia saber duas coisas. Onde dava para aumentar o preço. Tá. Olha a sacada. Porque Isso é assim, importante, vamos né? combinar que se o concorrente lá do Amazonas, por exemplo, está trabalhando com uma precificação maior de lavadora, não tem sentido eu vender lavadora barata, porque o problema da lavadora barata é só em Minas Gerais, onde um concorrente está fazendo. Então veja, se lá no Amazonas eu posso ganhar dinheiro com lavadora, eu vou botar o preço mais alto. Porque a concorrência, queira ou não queira, acaba balizando um pouco o mercado. Sim. Só que às vezes ela baliza para cima, o que é ótimo para nós. Então a primeira decisão é onde eu posso aumentar o preço e ganhar mais dinheiro. A segunda decisão é onde eu tenho que ajustar o preço para baixo em alguns itens. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu preciso olhar para a concorrência e entender que eu preciso ter diferenciais, eu também não posso estar fora do preço de mercado. Sim. Né? Eu preciso Ainda mais nesse tipo de loja que estava se posicionando por preço. por preço. E outra, no mercado como o de eletromóveis, que é muito concorrido. É muito diferente de uma boutique, é muito diferente de uma loja que vende itens mais exclusivos, é diferente de uma loja que vende produtos de design, né? Ô, Dino, mas sabe que eu quero fazer o papel do lojista aqui, Ah. né? Eu acredito que se o lojista estivesse aqui, ele te perguntar, mas para que me posicionar com preço? Como é que eu ganho dinheiro se eu me posicionar com preço? Legal. E outra, como é que eu poderia fazer isso sendo que eu tenho uma loja, 2 ou 3 lojas? Uhum, Porque eu perfeito. não tenho departamento de pricing. Talvez tu pode trazer até um exemplo do mercado que tu é sócio. Tu tem o mercado e o mercado tem uma infinidade de itens. Sim, sim. E o mercado, normalmente, o cliente vai procurar preço. Quem que não procura preço quando vai no mercado? Ele Claro. procura uma variedade de produtos, mas também procura preço. Então Claro. é meio que dificilmente você vai encontrar talvez um mercadinho pequeno de bairro ele não vai estar focado em preço, mas a grande maioria dos mercados sim. Claro. Responda essa dúvida que o pessoal deve estar sentindo agora. Legal. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, e aí é uma armadilha que muito dono de loja cai, é querer ter um posicionamento genérico. O que é um posicionamento genérico? Eu começo o meu negócio e no começo a gente nem pensa muito sobre posicionamento, certo? A gente Sim. quer vender. Quer vender. Quer vender e ganhar dinheiro. Beleza. E assim todo mundo começa. Só que depois de um tempo você cresce, você começa a enfrentar a concorrência e aí vem a seguinte pergunta. Como eu quero que a minha loja seja lembrada? Por exemplo, o meu supermercado onde eu sou sócio, a gente é um supermercado popular, posicionado para as classes C e D, posicionado para o pessoal lá do interior, que hoje mora em assentamento, mora em fazenda, né? E também para o pessoal mais popular da cidade, lá de Campo Verde. Então, se eu me posiciono como supermercado da família, que tem um preço competitivo, eu vou precisar entregar essa promessa, eu vou precisar cumprir com essa promessa. Eu vou precisar entregar aquilo que a minha propaganda falou. Tá, Mas como é que eu ganho dinheiro? pois é. Como é que eu faço para ganhar dinheiro se eu estou prometendo preço? Bom, aí a gente entra num conceito interessante, que é o seguinte. Existem 3 tipos de produto que têm precificações distintas. Primeiro tipo de produto é o produto que a gente chama de produto de alta sensibilidade de preço. O que isso significa? São aqueles produtos que o cliente sabe o preço. Tá. Supermercado, você falou, a gente tem hoje 5, 6 mil itens, mas tem supermercado que tem 10 mil itens. Já imaginou 10 mil itens? Nossa, é muita coisa. Você tem noção de quantos itens o cliente sabe decorar o preço? Consegue saber? Acredito que uns 30, 50, É menos. 20 produtos. que ele consegue decorar. Tipo que ele tem referência de preço. Sabe o que é em mercado, normalmente? É o pão francês, é o leite, Azeite. a carne de segunda, azeite não, é o óleo. O óleo, O tá. óleo, pensando no público popular, é o óleo. É o arroz, é o feijão, é a batata, a cenoura, é a banana, Carnes, né? Provavelmente frango. carnes ali de segunda e também frango e tal. Ou seja, o cliente vai saber o preço de alguns itens referenciais, que são 20 itens, talvez 30 no máximo. Esses são os produtos de alta sensibilidade de preço. Esses eu tenho que entregar um preço muito competitivo. E interessante que a gente está falando de um mercado, que é uma coisa muito mais que toda semana as pessoas compram. Então, Tem gente que vai todo sensibilidade é muito maior. Agora, para uma loja que vende decoração, para uma Muito loja mais que vende tranquilo. material de construção,
tem pouca referência, né? Claro. E o segundo tipo de produto são os produtos de baixa sensibilidade de preço. Então vamos pegar aqui o exemplo do supermercado. Quanto custa um fio dental, você sabe? Não. Quanto custa Mas eu acho que custa ali entre 3 e 15 reais o fio dental. Pô, Acertei? 3,15? Mais ou Jesus, menos. tem uma margem de erro aí, tá pior do que a margem de erro do Ibope de eleição. Quanto custa um molho shoyu? Quanto custa uma mostarda? Quanto custa coraçãozinho de frango? Quanto custa um quilo do bolo recheado? Quanto custa um iogurte Batavo para os seus filhos? Entende? Tem muitas coisas que você compra no supermercado que você não tem esse referencial de preço. É a mesma coisa com a loja. Esses são os itens que a gente chama que são os itens de baixa sensibilidade do preço. Eles são 99 ponto alguma coisa por cento do sortimento da loja. Nesses itens, eu posso aplicar uma precificação um pouco melhor para a loja, um markup melhor. Por quê? Porque se o cliente não tem referencial de preço, ele não sabe exatamente se está caro ou barato, a menos que ele tenha feito uma ampla pesquisa. E aí tem um terceiro tipo de item, Tá. que são os itens de exclusividade, são os itens de luxo. Mesmo num supermercado popular, por exemplo, você entra lá e vai ter uma vitrine fechadinha com os vinhos um pouco melhores, com whisky, né, com algum tipo de bebida mais especial. Isso acontece em lojas populares, elas também têm alguns itens de maior valor agregado. Então esses são os itens que, justamente por não ter muita comparação, é onde ocorre o maior markup. Então, trazendo para a realidade de uma loja que não é supermercado. São aqueles itens exclusivos, são aqueles itens que só você vende na sua cidade, aquela marca que só a sua loja representa, né, e que é difícil de encontrar. E aí o preço realmente é preço determinado pela oferta, não pela demanda. Quem determina esse preço é quem está vendendo, não quem está comprando. Sim. Né? Então, se eu entendo essa dinâmica dos 3 níveis de precificação, eu começo a entender que há produtos que criam uma referência de uma loja competitiva ou barata, e há produtos que fazem eu ganhar dinheiro. Agora, o que não dá? O que não dá é para eu vender só o produto da referência de preço. Mas é isso que o pessoal que está assistindo, principalmente quem está vindo por esse tema que é além do desconto, hoje se sente preso no preço. Sente que a sua equipe só vende produto que dá desconto. Ele sente que só consegue atrair cliente porque dá desconto. E deve ter mais armadilhas aí que a gente precisa mostrar para todo mundo que está assistindo. E eu vou falar sobre isso. Inclusive, a gente vai ter que falar, Leandro, e explicar aqui como é que eu faço a minha equipe vender produto que não é da promoção. Mas daqui a pouco, segura aí, que esse tema a gente vai falar daqui a pouquinho mais no final. Agora, a gente falou aí de precificação. E tem uma armadilha que é a armadilha de que se eu aumentar R$1 no meu preço, o cliente já não vai mais comprar. Exato. Isso tem tudo a ver com precificação, esse tema que a gente está falando, né? Esses dias um lojista perguntou assim: Dino, eu assisto seus podcasts, eu vejo suas aulas, eu gosto muito, né? E eu ouvi você falando que eu tenho que investir 2,5% da meta de vendas em marketing. E hoje eu invisto muito pouco em marketing. Mas, Dino, a minha margem é muito apertada. Como é que eu vou colocar esse calendário milionário aí em ação? Como é que eu vou fazer campanhas de marketing? Como é que eu vou reservar 2,5% da meta de vendas se a minha margem é tão apertada? Né? Por que ele pensa assim? Porque tem medo de aumentar o preço. Exatamente. Ele pensa que ele vai tirar do bolso dele a verba de marketing. E a minha resposta foi: meu amigo, pega os produtos de baixa sensibilidade de preço e aumenta, embute neles o valor do marketing. Porque quem paga o marketing, Leandro, não é o lojista. Quem paga o marketing é o cliente, quando ele paga o preço do produto, né? Então, o marketing sempre é pago pelo consumidor final. E aí ele falou exatamente isso que você comentou agora. Não, você está louco? Se eu aumentar preço, eu vou começar a perder venda? Aí eu falei assim: de quais produtos? Aí porque às vezes não sabe qual o produto certo, qual produto eu posso mexer no preço. Ele deu uma travada, né? Então, assim... Aí fica a primeira tarefa para você aí, ó. Será que você tem conhecimento dos produtos de curva A, aquele que tem mais sensibilidade de preço? Será que você sabe quais são os produtos exclusivos que você vai botar preço e ninguém vai questionar? E aqueles produtos que têm baixa sensibilidade, que você também pode aumentar o preço. Exatamente. É uma boa tarefa, viu? Para depois desse podcast. É uma ótima, excelente tarefa. Já aumenta preço. A gente sabe que não é difícil. Você já está lá cuidando da loja, está cuidando dos vendedores, está cuidando do caixa, do financeiro, está comprando da compra, do estoque. Muitas vezes, um cara que tem 10 funcionários, ele tem que estar em cima disso, né? A gente aqui que tem 60 funcionários aqui no grupo, já tem que ficar cuidando de várias coisas. Imagina
quando olha um lojista menor, que tem 10 pessoas, ele vai ficar muitas vezes no operacional, mas isso aqui é importante. Você tem que parar e pensar qual é os produtos. Claro. E às vezes não é igual todo mês. Porque Uhum. quando eu tenho um mês Muda. que tem uma sazonalidade, Muda, você tem os razão. produtos que foram vendidos no mês Dia das Mães é diferente do mês Dia dos Pais, é diferente do Natal. Vamos pensar na moda, né? Vamos pensar aí em roupas e calçados, né? Sim. É brutalmente diferente os produtos mais vendidos no período de inverno dos períodos de verão, né? Então, isso é uma questão que vai mudar mês a mês. Ao Agora, mesmo tempo, depois que ele fizer isso uma vez, isso vai mudar pouco com o decorrer dos anos. vai ficando no registro, né? Vai ficar no registro. Normalmente não muda o material de construção, não vai mudar muito. Os produtos que são mais sensíveis são aqueles, mercado também. Perfeito. Então- Agora, pensando aqui, como é que eu vendo além do desconto, né? Como é que a loja pode atrair cliente que enxerga valor e paga mais? Tem uma pergunta também importante, que é como que a minha loja tem sido lembrada. Como ao longo do tempo eu fui trabalhando o posicionamento da minha loja. Como ao longo do tempo eu fui comunicando a minha loja. No final a gente vai falar de 3 erros Sim, que importante. fazem atrair esses clientes que só querem desconto e que você tem que evitar, certo? Mas é importante... Erros que você está cometendo sem perceber. Exatamente. E você não tem culpa também, certo? Porque muitas vezes você nem sabia que isso estava acontecendo, nem sabia que isso era um erro. Não tem culpa até você assistir esse podcast. Mas depois que você assistir até o final, você vai ter consciência. Exatamente. O primeiro nível é você ter consciência de que você tem um problema. Não, agora eu entendi que o meu problema era esse. Depois vai ficar a sua obrigação de fazer melhor. É isso aí. E a gente está aqui para ajudar não também. dá para desver, né? Não dá para desver. Perfeito. Então, veja, como eu quero que a minha loja seja lembrada. Eu falei da Ricardo Eletro porque o posicionamento da Ricardo Eletro era, né, na época que ela tinha uma grande rede de lojas, era preço é tudo, né? Então a Ricardo falava isso, preço é tudo. Então a Ricardo Eletro era, assim como o Atacadão assim como o Habib's assim como o Walmart e tantas outras operações, tinha como posicionamento preço. Agora, você tem lojas, Leandro, que tem um posicionamento que é de conveniência. São lojas que trabalham em horários estendidos, são lojas que oferecem serviço de entrega rápida. Loja de são bairro, às vezes, né? Isso, menor. loja de proximidade, né? A gente tem aí, por exemplo, hoje, muito em São Paulo, a Oxxo, que é uma mexicana que abriu muitas lojas de proximidade. São lojas pequenas, de conveniência mesmo. É um mini mercado com padaria, com refeições e tal, né? É um estilo que a gente vê muito fora do Brasil na 7-Eleven. Então, existem lojas que são de conveniência. Não literalmente de produto de conveniência, mas elas têm um posicionamento de conveniência. Existem lojas que têm um posicionamento de exclusividade. São boutiques, são lojas que têm um sortimento menor, marcas mais premium, uma precificação mais alta, uma localização num bairro mais, ou num shopping mais elitizado, né? Tem um atendimento mais diferenciado. Então, você tem um posicionamento por exclusividade, por diferenciação. Tem também o posicionamento de rapidez. Por exemplo, o Boticário é um posicionamento de rapidez. Por quê? Porque ele desenhou toda a experiência de loja para atender o mais rápido possível o cliente. Então você percebe quando você vai comprar no Boticário que a atendente que te mostra o produto é a mesma que te cobra, é a mesma que embala, é a mesma que te acompanha até a porta. Olha que legal. Antigamente eram 3 pessoas diferentes. Antigamente no Boticário tinha uma vendedora, um caixa e uma pessoa no pacote. E como é que o Boticário fez essa revolução? Mudando só as funções? Não, com uso de tecnologia. Você vai lá comprar um próprio aparelho que a atendente está na tem mão, ali, ela já passa. ela ali. já bipa, já cobra, entende? Ah. Então tudo é muito rápido. E se você pergunta se tem alguma coisa no estoque e não está exposto, ela vai consultar ali. Tudo está na palma da mão. Para trazer o quê? Agilidade. Qual que é a lógica por trás disso? Primeiro, os clientes têm cada vez menos tempo, concorda comigo? Sim. Tem uma vida muito corrida. Você não quer um processo de venda muito longo. Segundo ponto, o Boticário está nos principais centros comerciais, shoppings e ruas muito movimentadas. Quanto mais rápido eu atendo, mas eu consigo atender de novo. bingo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E Porque assim se o eu cliente vendo chega muito na mais. loja, tá a loja cheia, todos os atendentes estão atendendo. Exato. Deixa que eu vou ver depois. Então eu contei essa história de posicionamento para eu saber como eu quero que a minha loja seja lembrada. Então a segunda tarefa para você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui é como você quer que a sua loja seja lembrada. Porque talvez você tenha comunicado o preço demais. Talvez você tenha anunciado o preço demais.
Talvez a sua loja tenha vários diferenciais, benefícios, várias características interessantes, vários produtos incríveis, mas a sua comunicação não está dizendo isso. E quando eu falo de comunicação, Leandro, eu falo da comunicação da fachada, eu falo da comunicação da maneira como o vendedor atende, eu falo da roupa que o vendedor usa, eu falo... Porque o uniforme, ele também comunica o posicionamento, né? Se a equipe não é uniformizada ou se veste de qualquer jeito, o cliente vai enxergar a loja de um jeito. Agora, se você entra lá, tem um uniforme padrão, né? A menina tá com o cabelo arrumadinho, tá bem maquiada, o homem tá com a barba feita, bem cuidado, cheiroso, né? Esses cuidados e com uma roupa bem alinhada, você já pensa, opa, aqui é uma loja diferenciada, aqui é um outro nível. Então, tudo comunica. E aí, claro, redes sociais, propaganda e por aí vai. Então, a segunda tarefa aqui é saber o seguinte, qual é o posicionamento da minha loja? E se eu me posicionar por preço, eu tenho que saber que eu vou precisar fazer essa jogada da precificação em diferentes itens. Agora, Dino, a gente tem a armadilha número 3, que é aquela armadilha que tem muito a ver com comunicação que você trouxe agora, que é a armadilha do empurra a venda, de ficar empurrando o produto barato. Quando o Dino falou de comunicação, agora eu fiquei pensando que tem uma comunicação externa e tem a comunicação interna também. E a comunicação interna é aquela que você fala para o seu time. E eu te faço uma pergunta aqui, será que os seus vendedores, será que o seu time, ele está orientado a gerar valor ou a liquidar o estoque? E isso vai do seu dia a dia com ele. Porque se você, dentro da loja, está falando que tem muito estoque, tem estoque parado, você fica só empurrando isso, você fica colocando isso na mente do seu vendedor, ele vai entender que mais importante para você é aquilo. Os nossos funcionários, a nossa equipe, sempre vai entender que a prioridade é a gente que demanda. O líder, nas pequenas ações do dia a dia, vai dando importância para algumas coisas, a equipe também vai entendendo que aquilo é importante. Se eu dou importância para me comunicar bem com o cliente, os vendedores também vão fazer isso. A minha equipe é um reflexo do dono. O que eu me importo, eles vão se importar. Então, se você é aquele lojista que está cobrando limpeza, a sua equipe vai dar valor à limpeza. Se você é aquele lojista que está cobrando vendas, está cobrando a meta do dia, a equipe vai dar importância para aquilo. Se você é aquele lojista que está pedindo para sua equipe de marketing, para os vendedores, para postar na rede social, elas vão fazer aquilo. Tudo que você dá importância, a equipe vai dar importância. E eu te pergunto de novo, repetindo, será que a sua equipe está orientada a liquidar o estoque ou a mostrar valor para o cliente? Isso é um detalhe importante. Se eu estou reclamando que eu só vendo quando eu dou desconto, automaticamente eu estou dizendo que a minha equipe não está mostrando valor. Porque, veja bem, o cliente não sai de casa, ele não acorda pensando assim, hoje eu vou comprar o produto mais barato que eu encontrar na rua. Se você acorda assim, você tem um problema para resolver isso. Hoje eu acordei aqui, eu quero encontrar o produto mais barato que eu encontrar na rua, a promoção mais insana eu quero comprar. Ninguém faz isso. Você já parou para pensar que ninguém faz isso? Olha que loucura. Mas por que você está contando a história para você de que eu tenho que vender barato, é só barato? Qual a história que você vai contando para você? Eu tenho que baixar o preço para vender. Não, as pessoas não querem, as pessoas querem a melhor oferta, presta atenção. Oferta não é a coisa mais barata que ela vai encontrar. A gente acabou de comprar 3 monitores aqui para a Rede Milionária. Antes de eu não quero comprar o monitor mais barato. Até porque uma vez a gente já comprou uns monitor errado, que não era Full HD. Aí a resolução é ruim e a gente usa como segunda tela para a equipe. A gente quer um monitor bom, é um monitor para mim, um para o Dino e um para o editor de vídeo, então tem que ser um monitor grande. Então eu vou entender qual é a melhor oferta. Então eu vou pesquisar vários monitores, eu vou entender qual que se adequa para mim, qual que atende a minha solução, a sua necessidade, a minha necessidade, qual que traz a melhor solução. Claro. Depois eu vou entender qual o preço eu estou disposto a pagar. O preço ele vem bem depois. Então ninguém acorda procurando desconto, ninguém acorda procurando a coisa mais barata para comprar. Ela quer resolver o problema dela, a solução dela. Se você mostrar que aquilo atende a necessidade dela e cabe no bolso dela, fechou, aí é bingo. Uma loja que só atrai por preço e só vende preço, ela tá dando um sinal de que ela tem uma equipe que não conhece o cliente suficientemente bem. Por quê? Porque os clientes têm necessidades e têm desejos. Sim. E quando o cliente chega pedindo o mais barato, é porque na cabeça dele o mais barato vai solucionar. Mas nem sempre o mais barato vai solucionar. Você acabou de dar um exemplo aqui do monitor. Eu comprei o mais barato,
E aí, depois que eu comprei o mais barato, eu descobri, poxa, o mais barato não era Full HD, não atendia, não serve para aquilo que eu preciso. Veja bem, uma vez eu conheci uma senhora que foi na loja de eletrodomésticos, onde era gerente de marketing, comprar. Né? Vamos chamar ela aqui de Dona Maria, porque eu não lembro o nome dela. Dona Peço Maria. desculpa. Dona Maria, eu não lembro seu nome, então vou batizar a senhora de Dona Maria. Mas, e aí eu fiquei olhando o vendedor atender. Eu gosto de olhar o vendedor atender. Eu sou fascinado, principalmente vendedor bom. E a Dona Maria chegou assim: eu quero a geladeira da propaganda, aquela que eu tinha escolhido para pôr na propaganda. Eu quero a geladeira da propaganda, é comum, Porque era né? mais barata, não é verdade? Então, assim, eu lembro, era uma Electrolux, tá? Uma Electrolux de uma porta só. Eu acho que hoje nem fabrica mais. Mas era uma porta só. Sabe aquelas que o freezer ficava dentro de uma única porta? Sim, eu Freezerzinho. lembro. Que você tinha. Quando eu fui morar sozinho, É, eu bingo. tinha uma dessa aí, comprei Essa uma aí, dessa. essa aí. E a Dona Maria chegou assim e falou: eu quero a geladeira da propaganda. Aí o vendedor falou: Dona Maria, seja bem-vinda, eu sou fulano, vou atender a senhora, né? Sim, eu vou mostrar para a senhora a geladeira da promoção, que é essa daqui. Dona Maria, fala uma coisa para mim. Quem mora com a senhora na sua casa? Ah, meu filho, mora o meu marido, eu tenho uma filha que mora comigo, que o meu genro também, e mais 3 crianças dele, e ainda eu tenho um outro filho mais novo, que não é casado ainda. Aí ele fez a conta, peraí, a senhora, o seu marido, o genro, a filha, 3 filhos e mais, 3 netos e mais um filho. Então são 8 pessoas, Dona Maria? 8 pessoas. E, Dona Maria, é uma geladeira só para todo mundo? Meu filho, uma geladeira só para todo mundo. Dona Maria, de quanto em quanto tempo a senhora vai no mercado, vocês vão no mercado? Ah, meu filho, a gente é humilde. Então a gente vai no atacadão e faz a compra do mês. Então chega muita comida e muita coisa congelada. Chega, a gente compra muita coisa congelada e tal, assim, associado. Ou seja, ele se interessou pela Dona Maria. Ele foi entender como era a casa da Dona Maria, a A rotina. rotina, o tamanho da compra que chegava. Ele falou: Dona Maria, eu vou ser sincero com a senhora. Se a senhora quiser comprar a geladeira da promoção, eu vou vender para a senhora. Eu estou aqui para fazer o negócio que a senhora quiser. Agora, eu preciso ser sincero. Essa geladeira da promoção ela é muito boa, mas ela não serve para o tamanho da família da senhora. Por quê? Para o tamanho da família da senhora precisa ser uma geladeira duplex, assim assado, com um freezer maior. Já foi levando ela para geladeira. Veja, ele não estava embromando ela. Ele não estava empurrando mais caro porque ela era humilde e ela não. E, Não, ele e estava. também não estava empurrando o da promoção, querendo Exato, se livrar do cliente. exato. Ele estava se interessando pela cliente. Ele estava se importando com a cliente. Ele estava querendo conhecer a cliente. E veja, quando isso aconteceu, é claro, ela olhou e falou: ah, meu filho, mas essa aqui é muito cara. Falei: Dona Maria, se eu conseguisse uma condição de pagamento, parcelamento, acessar. Até porque mesmo aquela baratinha, ela não ia comprar à vista. Ela ia ter que parcelar. O que aconteceu ali? Talvez a parcela deu 30, 40, 50 reais a mais a parcela. Não Sim. era muita coisa. Só que deste jeito, ó, não vendeu produto de promoção, vendeu um produto mais caro de valor agregado, com uma margem melhor, porque não estava na promoção, e acima de tudo vendeu um produto que o cliente precisava. Atendeu a necessidade do cliente. Bingo. Então veja, o E outra, produto... a chance desse cliente voltar e comprar com esse vendedor é maior. Muito Mas é maior. óbvio, porque esse vendedor demonstrou ser um consultor e não um empurrador e nem um tirador de pedido. Um dos grandes problemas de uma loja que só vende produto de promoção, só vende produto com desconto, é uma equipe de tiradores de pedido e não de consultores de venda. No final das contas, o vendedor vende o que ele quer vender e não o que é melhor para o cliente e nem o que é melhor para a loja. Por que eu te digo isso? Porque fazem 22 anos que eu estou no varejo, acompanhando vendedores de todos os tipos e níveis Em segmentos. e segmentos, e principalmente olhando, aprendendo com os melhores o que eles fazem para ser consultores não tiradores de pedido. O vendedor, que é tirador de pedido, ele quer simplesmente pegar o cliente que chegou procurando pela oferta, tirar o mais rápido possível, porque ele é inseguro, ele tem medo de perder a venda, ele precisa pagar boleto, ele precisa do emprego, e aí ele tem que tirar a venda o mais rápido possível, e aí vende para o cliente o que é mais fácil vender. O que o consultor faz? O consultor ele vai se interessar pelo cliente. Ele vai pesquisar o cliente, ele vai entender a necessidade. Ele vai entender que o cliente veio sim pela promoção, porque essa é a função da promoção, trazer o cliente para a loja, mas ele vai entender se aquele produto da promoção é o mais adequado ou não, e vai mostrar o que ele, como consultor, acredita
que vai ser melhor para o cliente, vai defender o seu ponto de vista. Não é empurrar o mais caro, não é empurrar o que o cliente não quer e não precisa. Não, é dar uma consultoria. E aí o cliente decide, o cliente é o senhor da razão. Ele vai tomar a decisão se ele vai pelo produto mais barato ou pelo mais caro. Agora, loja que só vende promoção, não tem consultor, tem um tirador de pedido. Isso mostra que a gente precisa treinar a equipe. É muito importante. Às vezes você não tem um vendedor bom para treinar a equipe. Às vezes nem você consegue treinar a equipe de vendas. Se você conseguir, melhor. Se tiver um vendedor bom também, você pode puxar isso externamente. É o que a gente faz na Rede Milionária, inclusive. A gente fez no desafio, agora foi o Natal e Maio. Como é que funcionou? A gente deu treinamento para a equipe e para os vendedores, não foi? Claro. Esses 22 anos aqui no varejo me mostraram que você só tem resultados melhores se você tem, primeiro, um líder melhor, ou seja, se o dono melhora, né? Você hoje só consegue liderar uma empresa com 60, algumas empresas com 60 pessoas trabalhando, porque ao longo do tempo você foi aprendendo como ser um empresário melhor, aprendendo novas habilidades que você não tinha há 15 anos atrás, aprendendo um conjunto de competências para poder liderar um time maior e mais competente, saber o que cobrar. Então, o primeiro nível da mudança é o nível do dono. Por isso, na Rede Milionária, a gente traz os donos das lojas para o programa e apoia esses donos para transmitir para eles esse conjunto de habilidades para faturar o próximo milhão. Só que é o seguinte, nem sempre o dono consegue transmitir Sim. o treinamento. Né? Nem todo empresário, nem todo dono de loja consegue passar um treinamento, ensinar a sua equipe. E eu acho que também essa parte de empreender requer muita competência, muita habilidade. Por isso que é legal, às vezes, ter sócio. E também porque você tem que aprender sobre finanças, tem que aprender sobre compras, tem que aprender sobre marketing, tem que aprender sobre venda. Exato. E tem que aprender sobre pessoas. Se você não aprender a lidar com pessoas, não existe empresário que vai ter equipe, você não vai crescer, você vai ficar na mão da equipe. Né? Perfeito. No final, quem faz o resultado são as pessoas. Se você pensa assim, ó, o que a gente busca na Rede Milionária com cada loja que entra? Faturar o próximo milhão. A gente trabalha um ano nesse programa para fazer uma loja colocar 1 milhão a mais de faturamento do caixa. Só que quem vai faturar o próximo milhão? Quem vai fazer esse dinheiro acontecer? A equipe de vendas. Então, por isso que dentro do programa nós também temos módulos de treinamento para gerentes e para vendedores. E, em algumas ocasiões do ano, a gente faz desafios para os nossos alunos. O desafio não é obrigatório, né? Sim. Só entra quem quer. Normalmente entra, sabe quem, Leandro? Quem tem mais pressa pelo resultado. Quem quer faturar o próximo milhão mais rápido. E aí, para reconhecer essas pessoas que são um pouco mais engajadas com o próprio negócio delas, a gente dá treinamentos ao vivo para vendedores, para gerentes. Então, por exemplo, eu dei treinamento para preparar para o Dia das Mães. O Ciro, que tem uma rede de calçados e que é nosso mentor também, deu treinamento sobre alta conversão. A Graceli deu treinamento para os gerentes também. Né? Então, a gente traz, foram 6 a 8 treinamentos, eu não lembro exatamente agora o número, mas foram muitos treinamentos para vendedores e gerentes, onde nós ajudamos a descer até a equipe de vendas o conhecimento necessário para poder fazer uma boa sondagem, fazer uma apresentação encantadora, fazer um fechamento forte de vendas e, claro, vender com valor agregado, principalmente em datas emotivas como mães, namorados, pais, Dia das Crianças, Natal, que são datas que as pessoas compram presente, né? E a gente já falou aqui várias vezes, presente não é produto, presente é uma mensagem que eu quero dizer. Pegando esse gancho, como é que uma ótica consegue sair de um ticket médio de R$700 para R$2.500? Nossa. Com a mesma equipe. Vamos lá, com a mesma equipe. De R$700 o ticket médio para R$2.500? Exatamente, com a mesma equipe de vendas, com a mesma loja, com a mesma cidade e com a mesma concorrência. Como é que o Bodan, que é sócio da BBZ, uma rede de óticas aqui de Florianópolis, conseguiu sair de 700 para 2.500 seu ticket médio? Ele tinha, sim, uma empresa onde antigamente as funcionárias, né, as atendentes lá, vendiam os produtos mais baratos, aqueles produtos que o cliente escolhia e acabou, ou aqueles produtos que estavam na promoção e acabou. Quando a gente se conheceu, ele falou para mim de 2 aflições que ele tinha. Uma aflição era essa: minha equipe só vende promoção. Minha equipe só vende produto barato. A segunda aflição: eu não sei mais o que fazer para trazer cliente, porque minha propaganda não vende. Bom, a segunda aflição foi fácil de resolver. Com uma frase a gente resolveu. Eu falei: propaganda não vende, quem vende é vendedor. Né? A propaganda ela precisa gerar oportunidades para a equipe de vendas. A propaganda precisa colocar
potenciais clientes na frente dos vendedores ou no WhatsApp para promover potenciais vendas. Mas quem vai fazer a venda é a equipe. E o primeiro desafio, como é que ele resolveu? Leandro, chega a ser inacreditável. Ele usou uma metodologia que a gente ensina dentro da rede milionária, que é o da Kumbuka. A Kumbuka é uma metodologia de treinamento semanal, que a gente escolhe os produtos mais caros da loja. Na sexta-feira, passa para a equipe e fala para a equipe estudar esses produtos. E aí, na Todo segunda, mundo, todos os vendedores têm que estudar. Todo mundo. Por quê? Porque ninguém sabe qual produto vai ter que explicar. Ah, Então, todos têm que estar preparados para os 6 produtos, né? E aí, no final da segunda-feira, ou no início da segunda-feira, na reunião semanal, ou no início da terça-feira, antes de abrir a loja, faz uma rodada de Kumbuka. O que é a rodada de Kumbuka? Você pega lá os produtos, faz o papelzinho, bota sim, dentro da bota Kumbuka, o nome da pessoa. e aí cada um... Não é o nome da pessoa, não. Coloca o nome do produto. Ah, o nome do produto. Aí a pessoa puxa o Ela produto. tem que explicar aquele produto. E o produto que ela puxou, ela tem que não só explicar, ela tem que vender para os colegas. Falar dos benefícios, dos diferenciais, das características, né? Característica é o que o produto é. Benefício que o produto faz pela vida da pessoa. Pensa comigo. Se você fizer numa loja de qualquer segmento essa dinâmica, 6 produtos por semana, o ano tem 51 semanas. Em um ano, nós treinamos mais de 300 produtos. Nossa, é muita coisa. 300 de graça. produtos. De graça. O vendedor vai dominar 300 produtos. Ele vai ter segurança para falar de 300 produtos. E essa foi uma chave para o Bodan para sair de 700 para 2.500 ticket médio. Por quê? Porque as vendedoras passaram a não ter medo de mostrar uma armação de marca, não ter medo de falar de uma lente com mais tecnologia, porque elas passaram a ter segurança. Então, veja bem, quando eu falo que o vendedor vende o que é mais barato, não é porque ele não está querendo vender o mais caro. Claro que ele quer vender o mais caro, porque ele ganha mais dinheiro vendendo mais caro. Sim. A questão é que muitas vezes ele é inseguro com um produto mais caro. Muito louco isso, né? Um detalhe simples. A reflexão que fica é quando é que foi a última vez que você buscou treinamento para você? E quando é que foi a última vez que você treinou sua equipe, contratou um treinamento para sua equipe? Ou fez um Kumbuka? Porque a gente tá aqui para ajudar vocês, mas às vezes a gente tem que puxar na realidade. E aí, quando é que você fez isso na última vez? Quando foi que você fez? Que eu falei aqui que a armadilha 3 é deixar o vendedor só empurrando produto barato, só o produto da promoção. Mas aqui a gente entendeu o porquê agora. Por que isso acontece? Insegurança? Falta de treinamento? O que você está fazendo para ir contra isso? Dino, por que o vendedor da loja foca em vender o produto mais barato normalmente, ou da promoção? Normalmente o vendedor vende o que é mais fácil vender. E o produto mais barato é mais fácil, exige menos argumento. Agora, vamos combinar. Os vendedores não vendem um produto mais barato porque eles querem vender mais barato. Peraí, você está me dizendo então que o produto mais barato não requer argumento, não precisa explicar muito, ele já é mais barato, então não precisa nem explicar ele, é isso? É, o cliente já entra comprado e o vendedor basicamente tira o pedido na maior parte dos casos. Sim. Agora, você acha que ele quer fazer isso? No fundo? Não. No fundo, o vendedor quer ganhar dinheiro. Quer vender o mais caro. Claro, ele vai ganhar dinheiro se ele vende o mais caro, porque ele ganha uma comissão maior. E por que ele não vende? Em partes por insegurança de mostrar um produto mais caro. Veja, para eu poder explicar um produto de valor agregado, eu vou ter que, primeiro, estar preparado para explicar suas características, que é o que o produto é, e os seus benefícios, que é o que ele faz de bom para a vida da pessoa. E um produto mais caro vai gerar mais o quê na cabeça do cliente? Objeção? Com certeza. Então eu preciso estar preparado também, não só para apresentar, mas para lidar com as objeções que aquele produto vai gerar. Veja, se eu não estou preparado para apresentar e se eu não estou preparado para quebrar a objeção, Eu nem explico. eu fico quieto na minha, não corro o risco de perder a venda e aí vendo mais barato. Então é culpa do vendedor? Não. Esse comportamento não é culpa do vendedor. Esse comportamento precisa ser mudado pela loja com treinamento para o vendedor, que não é treinamento uma vez na vida ou outra na morte. Tem que ser um programa que toda semana tem treinamento. Segundo, um tipo de bônus ou um tipo de comissão um pouquinho maior no produto mais caro, Incentivar ele a vender para ele mais ficar caro. mais atrativo. Terceiro,
campanhas de incentivo atômico, são aquelas campanhas curtas de uma semana, premiando aqueles que atingirem uma meta de ticket médio, por exemplo. Que o ticket médio é um apontador que eu estou conseguindo vender produtos mais caros. Então veja, se eu quero mudar essa realidade, eu, dono da loja, preciso começar a dar o exemplo para a minha equipe, a trabalhar esse desafio com qualificação e com os estímulos certos. E não ficar reclamando do meu vendedor. Dino, e essas armadilhas acabam levando o lojista a cometer os 3 erros que a gente vai falar agora nesse podcast. E o primeiro deles, eu já quero dizer aqui, ó, é uma comunicação da sua loja focada 100% em desconto. Por quê? Porque aquelas armadilhas te fizeram acreditar que o seu vendedor não vende produto com margem, você acredita que não pode aumentar preço e você acaba comunicando, tendo um posicionamento comunicado para preço. Tudo isso faz você cometer esse erro. Sempre que você faz uma campanha, ou é em cima da hora, ou é porque você está precisando botar mais dinheiro no caixa, ou porque está precisando limpar o estoque. Então, todas essas campanhas comunicam o quê? Desconto, preço. Isso, consequentemente, vai acabar gerando isso. Quanto mais você fala sobre isso, sua equipe acredita nisso, você faz campanha disso, obviamente, tudo vai girar em torno disso. Exato. E como é que a gente quebra isso, Leandro? Como é que a gente corrige esse erro? Aí eu deixo para você. Usando um calendário milionário. Por quê? Quando a gente monta um calendário milionário, que é uma programação de marketing e vendas, a gente escolhe, sim, os momentos do ano que eu vou dar desconto. Não tem problema dar desconto pontualmente. Exemplo, Black Friday é desconto. Você faz uma liquidação pontual, é desconto. Você vai fazer um saldo de itens, você parou de comprar e você vai descontinuar, você vai fazer um desconto. E mesmo quando eu faço desconto, quando eu tenho o calendário milionário, eu tenho um planejamento antecipado. Então eu posso fazer junto com a campanha de desconto, uma campanha interna, uma campanha que aumenta também a margem, que faz o vendedor ganhar mais quando ele aumenta o produto para atendimento. Exato, perfeito. E você sabe o PA da sua loja, produto para atendimento, você acompanha isso toda semana? Você acompanha isso por vendedor? Será que tem um vendedor que tem mais PA? Ele merece ganhar um prêmio a mais para ser reconhecido. Se você comunicou isso, você está dizendo que você se importa com isso. Imagina você premiar o seu vendedor que tem o maior ticket médio. Perfeito. Todos os outros vendedores vão perceber que se você valoriza isso como líder, e é possível que os outros também querem esse prêmio. E você faz isso paralelo a uma promoção de preço, por exemplo. Aí você compensa, você faz o seu vendedor olhar, a promoção de preço vira uma isca para o cliente, mas você faz o seu vendedor olhar para onde você quer. Mais um detalhe, eu consigo fazer promoção de desconto, trazendo o produto isca, botando o preço lá embaixo, com margem. Como? Campanhas, porque se você tem uma campanha planejada no calendário, você pode comprar para vender. Você não precisa pegar o seu estoque que você pagou caro para vender. Você pega e compra direto com o fornecedor, pede um abatimento. Ó, isso aqui eu vou botar na promoção, vai ficar aqui a sua marca, o fornecedor, a fábrica, enfim. Perfeito. Então você pode comprar mais barato. Então você consegue ganha com a venda, ganha com desconto, ganha trazendo muito mais cliente para a loja. Ou seja, esse é mais um benefício de usar um calendário milionário. A gente falou de 3 benefícios só baseado num erro que você está cometendo hoje, que você poderia estar ganhando muito mais dinheiro. Exato. Vou te falar o quarto benefício agora, é poder criar campanhas de datas, não só de datas comemorativas, mas inventar campanhas que a gente ajuda a criar na rede milionária que não são focadas em preço. Então, por exemplo, quando eu faço uma campanha de condição de pagamento, como a Rede Center Candy está fazendo hoje, R$50 de entrada na parcelinha, e você compra o que você quiser na loja, né? R$50. O que você compra com R$50? Você fala para o seu cliente, o que você compra com R$50? Aqui você compra o que você quiser. O produto dos seus sonhos, a TV dos seus sonhos, a cama dos seus sonhos, a cozinha dos seus sonhos, com R$50 de entrada. Essa é uma campanha que tira o foco do preço, porque é uma campanha de condição de pagamento. Quando você faz uma campanha de compre e ganhe, compras acima de X, ganha um brinde Y, que você pode inclusive conseguir com a indústria, né? Nesse esforço que a gente falou, com organização. Ou seja, você tira o foco do preço. Quando você faz uma campanha de sorteio de prêmios, nas compras acima de X, você concorre ao prêmio Y. Você tira o foco do preço. Então existem campanhas como, por exemplo, campanha de lançamento de produto. O cliente sabe que o lançamento do produto não é com desconto. Sabe que um produto novo que está sendo introduzido agora, ele vai vir com preço cheio. Então, campanhas de lançamento também tiram o foco do desconto. Ou seja, tendo um calendário milionário, é possível programar muitas campanhas que tiram o foco do desconto e fazem a sua loja realmente vender muito além da promoção, como a gente está falando aqui hoje. Eu acredito que um lojista que quer crescer, que tem ambição, que sonha grande, ele precisa ter um calendário milionário. Se você está escutando, se é lojista, você não tem um calendário milionário, ou tem um calendário meia boca, que você sabe que dá para melhorar muito, a nossa equipe pode te ajudar com isso. A gente vai deixar um link aqui embaixo para você fazer um diagnóstico com a nossa equipe de especialistas. A gente vai entender quem que é você, qual o seu segmento,
detalhes sobre você e vai direcionar o melhor consultor de varejo para você, para sua loja. Então clica no botão aqui, não deixa para depois, já faz agora, se cadastra, vai pedir 3, 4 dados ali para você preencher. A nossa equipe vai entrar em contato com você e vai designar um diagnóstico para você. O primeiro é gratuito, tá? Se você falhar no primeiro e tiver que fazer o segundo, a gente cobra R$500. Então, fique atento, não deixe passar. Perfeito. Você falou do erro 1, vamos falar do erro 2? Vamos pro 2. O 2 é não ter um calendário milionário, né? Essa programação de marketing e vendas, esse documento, que é muito mais que um documento, é um plano que vai direcionar compras, vai direcionar marketing e vai direcionar vendas. Eu costumo dizer, Leandro, que o calendário milionário, ele representa paz de espírito. Por quê? Porque quem tem plano não sofre de ansiedade, né? Quem tem um plano sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer. Você não é pego de surpresa. Você não descobre ali no meio do mês que não foi preparada uma campanha, que os anúncios não estão corretos, que não tem uma oferta boa para trazer cliente novo. Você não acorda no meio do mês e se culpa ou é pego de surpresa porque não tem uma ação para reativar clientes antigos, que é o mínimo que uma loja tem que fazer. Você não acorda no meio do mês e fala, caramba, já está chegando a Black Friday e eu ainda não organizei, meu Deus do céu. E fica nesse desespero, apagando incêndio. E o pior não é ou no meio do mês ou no final do mês. O pior é quando a pessoa já está assim, ela olha para trás, já passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ela está estagnada, está sem pegar férias, sem viajar com a família, o filho já está com 15 anos, daqui a pouco já está saindo de casa. Nem viu os filhos crescerem, né? Vai deixando, vai passando, você não percebe. Se você está olhando para trás e está sentindo isso, já passou da hora de você ter um calendário como esse. Erro número 3, pagar comissão para o vendedor. Quer dizer que não precisa pagar comissão? Como assim, Dino? Agora eu já não entendi mais nada. Como assim o erro número 3 é? Quero dizer que você tem que pagar sim comissão, mas você não tem que pagar só comissão. Veja bem, pagar comissão é o que todo mercado faz, é o que o vendedor espera. Agora, o que acontece quando você quebra a rotina do vendedor? O que acontece quando você coloca uma cenourinha ali na frente do vendedor e fala assim, meu amigo, eu sei que você quer ganhar mais dinheiro, e eu quero te pagar mais. Então, eu vou fazer o seguinte, a sua meta essa semana é 20 mil, certo? 20 mil, legal. Se você me entregar 24 mil, eu vou te dar R$200 a mais. No caixa da empresa, no sábado, pra você fazer o que você quiser. Pra você festar no final de semana, pra você comprar comida, bebida. O que você quiser, o dinheiro é teu. Quer dizer, tem que jogar uma meta maior. Claro. Porque eu não quero perder mais. Se eu estiver pagando mais o vendedor, eu não vou perder mais? Claro, com certeza. Aí, olha só. Eu posso também, eu falei aqui meta de volume, né? Mas eu posso também fazer uma meta de ticket médio. Eu posso fazer uma meta de margem. Meu amigo, a margem tá X. Se até o final de semana você entregar a margem Y, você vai ganhar 200 a mais, né? Então, simplesmente achar que comissão vai engajar, vai motivar, vai deixar a equipe engajada, não vai. Porque isso é o normal, isso é o básico. A gente tem que dar um estímulo além do normal, além do básico para a equipe. Eu acho que a comissão ela começa a entrar já estou acostumado com a comissão, é estranho isso, mas acontece aqui também. Mesmo com vendedores que vendem um ticket maior, que a gente vende produtos mais caros, como a rede milionária, paga uma comissão alta, mas às vezes a gente sente assim, nossa, às vezes não é nem dinheiro. Às vezes, hoje, esse tempo me pediram uma cafeteira lá. Se a gente bater a meta do mês, será que a gente ganha uma cafeteira? Então, são coisas simples assim que você pode dar um prêmio, um jantar, alguma coisa com o marido, uma viagem para Paris, para Disney, alguma coisa simples assim. Ué, dependendo da meta, dá até para pagar uma viagem para Paris, não dá? Vamos pensar isso. Se eu fizer uma meta mensal, eu não digo para o vendedor, mas para gerente, dá para pensar numa viagem para a Europa. Dentro da rede milionária, a gente já teve lojistas que prometeram para suas gerentes viagens para a Europa, para a Argentina. Só que aí é uma meta anual, né? E aí o gerente tem que puxar um resultado muito superior. Agora, é só fazer conta, né? E aí tem que ter uma visão de um gerente que tem uma visão a longo prazo. Exato. A campanha que você está falando de incentivo, ela é mais curta. Curto prazo, para vendedor. Por quê? Porque se eu deixar um mês, 2 meses, a campanha ela perde o efeito, né? Ela tem que ser... Não, é de agora até daqui 10 dias, acabou. Exato. Então ele vai se puxar porque ele sabe que é naquele período. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, aqui embaixo na descrição a gente vai deixar uma aula que a gente tem gravada sobre campanha de incentivo, porque a gente não vai ter tempo para entrar nesse assunto de campanha de incentivo. A gente fez uma aula somente sobre campanha de incentivo. Se você quer melhorar a margem aí, assista essa aula aqui embaixo, tá o link aqui. Exatamente. E olha, se você gostou desse podcast, você vai agora pegar esse link que tá aqui embaixo, tem um botãozinho chamado compartilhar, e
e você vai mandar para aquele seu sócio, sua sócia, seu pai, para minha mãe, para você, para todas as pessoas que você acreditam que merecem receber esse nosso papo de hoje aqui, que foi muito massa, que eu adorei. E também, claro, se inscreve no canal, tá? Clica aqui no botão inscrever-se, se inscreve no canal. Se você está ouvindo no Spotify, segue esse canal da Rede Milionária para você sempre acompanhar esses conteúdos aqui que a gente compartilha. Não esquece de seguir a gente no Instagram, Rede Milionária Oficial, @Rede Milionária Oficial. E eu também, Dino Gueno, e você, Leandro Cardoso. Leandro Cardoso, isso aí. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente trouxe muito conteúdo bom. Espero que você aplique, escreva, anote, coloque em prática isso aqui, porque eu tenho certeza. Isso aqui já é um fato, já é concretizado. Isso aqui é provado que dá resultado em centenas de lojas que estão na Rede Milionária. Valeu, Leandro, e obrigado você que esteve com a gente. Até o próximo podcast, Rede Milionária. Até mais. Tchau.